E aí, pessoas, tudo bem? Beleza? É nós de novo aqui. Depois de muito tempo, a gente tá bem sumido. Esse ano não gravamos praticamente nada. Não gravamos nada, cara. Mas estamos de volta aqui para apoiar uma nobre causa, né? O pessoal da Leviatã, do ITA, que a gente fez parte no passado, o Alejandro tá lá ainda. Eles ganharam a competição na classe Advance e pediram pra gente ajudar a divulgar a vaquinha deles. Então, aí embaixo vai ter um link aí, você entra, e quem puder ajudar é sempre muito bem-vindo. Quando a equipe conseguir juntar R$2.000, a gente faz um novo vídeo e assim por diante, até a gente cobrir alguns tópicos importantes aí, né, Alejandro? A ideia é a gente fazer esses vídeos mais dirigidos para o pessoal do aerodesign, focar o projeto, como a gente consegue o projeto mais ou menos, projeto conceitual, como vai fazer as partes de aerodinâmica, estabilidade, bem focado para o projeto do aerodesign. Então é isso, a gente vai fazer vários vídeos com temas específicos e o primeiro vídeo que a gente vai fazer, o de agora, é sobre o projeto conceitual. A ideia aqui é explicar como a gente começa a desenvolver um novo projeto, certo? Então esse vídeo é mais focado para o pessoal que nunca fez um projeto, não sabe muitas vezes nem por onde começar, como que algumas das áreas se relacionam entre elas. E mesmo aquele que já sabe alguma coisa, mas ainda está meio confuso, quem vem primeiro, o ovo, a galinha, então a gente está tentando... Vamos tentar nortear um pouco aqui o pessoal de uma maneira bem prática e rápida, tá bom? Então, como que começa a desenvolver um novo projeto, Sal? Me diga. Bom, um novo projeto, cara, pode começar de várias formas. A primeira forma é leia o bendito do regulamento, galera. Tem que ler o regulamento, lê de novo, lê de novo, lê mais uma vez. Lê das outras áreas também, porque aí ajuda você a se familiarizar com o texto. A prestar atenção nos detalhes de tipo a penalidade, o que pode, o que não pode. E é importante que todo mundo da equipe leia o bendito regulamento. Isso é muito importante, porque às vezes uma cabeça está pensando num problema e a outra, que não sabe nem quando é dia, não pode ajudar. Mas se ela souber quando é dia, ela vai poder ajudar com algum detalhe que essa cabeça que está pensando não souber resolver. E mesmo se não for o caso isso, se você consegue ler o regulamento direto, se toda a equipe lê o regulamento, é diferente, como o Saulo disse, diferentes cabeças pensam de diferentes formas. Então, a contribuição de cada um dos membros pode ser muito maior quando todo mundo sabe de que se trata as regras. Exato, e tem aquele detalhe também, bonificação é ponto. Então, às vezes a gente não dá muito valor para bonificação, mas ela é importante, é bem importante. Se a pontuação for muito complexa, isso não acontece tanto na regular, mas na micro e na advanced já acontece. É interessante você fazer alguma forma de análise de sensibilidade. Trabalhar as variáveis da pontuação para identificar qual é a mais crítica ou qual que é a mais importante, que influencia na forma de planta da aeronave. Eu vou dar um exemplo sobre isso daqui, como que é feito, por exemplo, nos diferentes projetos que são tanto na indústria, na aviação general, etc. Por exemplo, um planador. Vou pensar assim, o mais básico. Um planador, uma das variáveis mais importantes para ele é o alongamento. Como que o alongamento pega o desempenho de um planador? Entre mais alongado eu fazer um planador, ele vai ter menos arrasto e vou poder planear mais tempo. Exemplo assim, bem por cima. Outro exemplo, por exemplo, casa. Casa, não estou tão interessado, por exemplo, que o avião seja muito estável. Na verdade, eu quero que o casa seja instável. Então, nesse caso, eu vou optar, dar bastante peso para a parte de estabilidade, controlabilidade em si. Então, diferentes tipos de projeto se comportam diferente com diferentes inputs, por dizer de um jeito. Então, o que a SAE tenta introduzir no regulamento sempre é brincar de engenheiro aeronáutico e ver como que as equipes desenvolvem ideias variando diferentes parâmetros, diferentes configurações de motor, diferentes configurações de asa, etc. Então, analise muito bem a pontuação. Bom, um exemplo de análise de pontuação, isso aqui eu coloquei mais para ilustrar, galera. Isso aqui é um pareto do otimizador do AeroIS do ITA, né? A gente normalmente costuma analisar na hora de definir qual aeronave a gente vai fazer. A gente pega variáveis de geométricas
ou de performance, e aí escolhe no Pareto qual que é o range de aeronaves de indivíduos, né, do otimizador, que a gente vai analisar com mais calma, com mais critério. Então, por exemplo, essas aeronaves mais de baixo aqui não me interessam, porque elas fazem poucos pontos, então eu vou focar nesse grupo aqui que está mais em cima. Então eu já sei que, de um range de 2 a 3 metros eu tenho aeronaves que têm pontuação boa, e com alongamento um pouco menor, um pouco mais... Um pouco maior, na verdade. Um pouco maior. Tipo 10, 9 de alongamento. Aí. Isso, um alongamento um pouco maior. Então, aqui eu já sei que está o range de geometrias que eu quero analisar com mais calma. Então, isso é só para ilustrar um exemplo de análise de sensibilidade, vamos dizer assim. Nesse caso do outro regulamento, por exemplo, essa análise de sensibilidade vai variar com o regulamento. Por exemplo, um exemplo era o regulamento da classe Advanced de 2016, 2017, na qual era muito importante a quantidade de movimento. Então, você observa nesse Pareto aqui da direita que a gente já está também analisando a velocidade máxima, carga paga, pontuação, como que esses itens estão se relacionando. Isso, qual que é a influência de um ao outro. Então, esse aqui foi o gráfico de 2017, se não me engano. Isso. Acho que sim, 2007 ou 2016, um dos dois. Assim, vocês não precisam analisar uma quantidade gigante de aeronaves como está sendo mostrado nesse Pareto daqui, mas vocês podem, por exemplo, pegar 10 valores de alongamento e fazer uma análise paramétrica e ver como esse alongamento está afetando na pontuação. Esse exemplo que a gente está mostrando aqui é o resultado de um otimizador que o computador calculou por semanas. Então não é só para ilustrar, pessoal. Você pode fazer isso aqui numa escala humanamente aplicável, entendeu? Exatamente. Discuta e explore as vantagens e desvantagens de diferentes configurações conforme o regulamento. Normalmente a CEA costuma variar o regulamento de 2 em 2 anos. E vocês vão observar que quando existe essa variação de regulamento, principalmente na classe regular, as aeronaves mudam completamente. Então, quando existe uma mudança de regulamento, vale a pena explorar as vantagens e desvantagens de outras configurações, além da que já foram testadas anteriormente. Isso, aproveitem quando há uma mudança crítica, brusca de regulamento para experimentar o que aconteceria se você usasse novas configurações. Isso pode ser visto com o que aconteceu na regular, né? A regular, os biplanos começaram... no primeiro ano que teve essa nova regra, os biplanos foram que despontaram. E aí agora esse ano veio bastante gente com aviões biplanos, né? Uma convergência que se dá a cada 2 anos, né? Isso. Bom, esboce a sua aeronave. E use isso para experimentar vários tipos de configurações também. Um exemplo que a gente colocou aqui, por exemplo, o OpenVSP. Se vocês virem esse avião que está aqui do lado do Bob Asa, ele está online. Se você quiser baixar, por exemplo, é o avião que a gente levou na competição em 2016. É exatamente igual ao avião que a gente levou na competição. O ponto importante de você fazer uma modelagem inicial e rápida é você detectar, primeiro, o comportamento da aeronave, assim, um V0 do comportamento da aeronave, analisar possíveis problemáticas que podem surgir de diferentes configurações, né? E explorar também o espaço de projetos que vocês têm. E aproveitem o que as ferramentas hoje em dia têm para facilitar essa etapa. O XFRL5, ele não está aí na imagem, mas ele é muito bom para você já fazer um esboço inicial e já ter um resultado aerodinâmico que é um dos 3 pilares que você precisa fazer, que é a polar aerodinâmica. O OpenBCP também tem essas propriedades. Além de ser um CAD rápido, ele também agora tem módulos de aerodinâmica. É verdade. Tanto utilizando métodos simples como métodos um pouco mais bondosos. Então, também é uma ferramenta que já inclui os 2 passos. Verdade. Além de que você pode incluir inércias, né? Exato. Aqui a gente colocou para ilustrar, mas vai chegar uma hora que você vai chegar nesse nível aqui. Isso aqui é do AeroEase. O nosso AeroEase ele já faz tudo que o XFRL5, o OpenVSP faz, só que no MATLAB. Então a gente não precisa mais usar as outras ferramentas, a gente acaba sempre esboçando ali, porque ali já está os outros módulos de desempenho, de estabilidade, enfim, de performance. Bom, são 3 os pilares fundamentais que você precisa fazer para poder analisar um conceito de aeronaves.
Então, são 3. Na verdade são 4, né? Primeiro Na bom verdade- piloto. Tem que ter um bom piloto. Isso. Muito importante aí para o Depois, sucesso. e depois tem que ter uma polar aerodinâmica. Saber a tração que você tem disponível e estimar um bom peso vazio. Para você poder ter uma ideia de qual que é a pontuação que você vai fazer com o seu conselho, tá bom? Exatamente. Então, mas assim, na primeira fase, você pode utilizar diferentes ferramentas para obter essa polar aerodinâmica. O mais simples que tem é o que a gente já mencionou anteriormente, que é XFRC. Por que você está me olhando assim? Tô esperando você falar. Pode ser o OpenBCP, pode ser alguma linha sustentadora que esteja pronta. Ou até uma coisa mais analítica, que você encontra em Pode livro ser. aí e tal, já te ajuda, Pode ser aquela conta vagabunda lá para estimar arrasto com alongamento e tudo mais. O que você vai chegar é nessa curva que você está vendo aí agora. O importante é que você faça as contas com a polar trimada, tá bom? Outro item muito importante é a propulsão, né? Conhecer a propulsão que você vai utilizar para você fornecer uma tração para seus cálculos de performance. Nem sempre é fácil você ter essa informação. Na verdade é o principal desafio para quem não tem acesso a um túnel de vento. E aí, o que faz nesses casos? Você pode inicialmente, se você já tem um motor, fazer uma análise de empuxo estático, né? De tração estática. Isso. Numa bancada que você pode fazer com um dinamômetro, bem simples. E a partir dessa tração estática, você traçar um polinômio simulando qual que seria o decaimento dessa tração. Existem formulações em livros como Gudmundsson. Ele apresenta uma formulação a partir da tração estática. Então você já pode ter um comportamento como apresentado nessa curva e já ajuda bastante para o modelamento de distância de decolagem. Um bizu maneiro é aquele Propeller Selector. Também, né? Aí você pode modelar... Você modela a sua hélice lá e aí usa aquele polinômio e só corrige ele com a estática. Ele funciona muito bem para hélices da APC, as hélices de plástico da APC, mas quando a hélice é de outra marca ou é de madeira, por exemplo, não fica muito próximo, mas já é algum começo. Bom, e o terceiro pilar é o peso vazio. É muito importante você ter essa informação de antemão para poder você saber o quanto você está carregando. E normalmente a carga paga é uma variável de pontuação. Tem algumas dificuldades para você obter o peso vazio. Por exemplo, se você é uma equipe iniciante, vai ser difícil que você tenha dados históricos de quanto que pesa uma asa, quanto que pesa os mesmos perfis. Como que você tem esse breakdown de pesos? É difícil você obter se você tem uma equipe iniciante. Porém, tem outras ferramentas que você pode utilizar, como é o mesmo OpenBCP, software de CAD, como é SolidWorks, CATIA. Uhum. E para obter as densidades, você pode ou perguntar para as outras equipes, ou você pesquisar mesmo na base de dados de internet. Na internet você vai achar alguns valores aproximados de densidade, principalmente madeira balsa e de vinicel, que é aquela espuma verde. Mas o meu conselho é para quem já tem alguma aeronave, por exemplo, estou no segundo ano da equipe, ou participei do torneio de acesso. Pega essa asa que você construiu, pesa ela, vê a área de asa dela e usa esse fator como uma maneira de estimar o quanto vai pesar uma asa com uma área diferente. Então já é um começo para você começar a estimar o peso vazio rapidamente. Outro visu também que vocês podem aproveitar conforme vocês vão avançando nos anos de aerodesign já ir fazendo um banco de dados de peso. Isso. Controle de peso vazio. Isso. Tanto de processo construtivo, como de densidades mesmo dos diferentes elementos que vocês acostumam utilizar comumente. Por exemplo, no INTA a gente tem um banco de dados muito completo por exemplo, a gente quase sempre faz longaria tipo caixão. A gente já sabe quanto que pesa o caixão por envergadura. Isso. Você pode estabelecer relações que vão ajudar a que nos anos futuros você faça um modelamento inicial já muito acurado desde a parte conceitual. Com esses 3 pilares definidos, a gente vai fazer agora uma análise que é as etapas do voo. Basicamente, o que vai pegar no aerodesign é a decolagem, o pouso e um pouco da subida. Né? A subida também aperta às vezes. Bom, isso pega principalmente na classe regular, tá bom? Uma vez que a gente tem definido os 3 pilares para poder modelar uma aeronave conceitual, o próximo passo é aplicá-los nas etapas de voo. Bom, e as etapas de voo são basicamente essas que estão aí na tela agora.
As cores que a gente colocou, vermelho, seriam as mais críticas para regular, tá bom? Que é a categoria mais popular. Isso pode mudar um pouco dependendo da classe e do regulamento. A forma talvez mais correta de você definir quais que são as faces críticas a partir do regulamento seria traçando esse diagrama aqui que a gente está mostrando, que mostra o ponto de projeto, né? Quais que são as limitações para você definir seu ponto de projeto. Segundo o regulamento, pode variar esse ponto de projeto. Na classe regular, por exemplo, é quase sempre decolagem. No entanto, em outras classes, como a classe Advanced, o cruzeiro já foi uma das limitações importantes quando tinha aquele regulamento de quantidade de movimento, né? Nesse ano, por exemplo, também na classe Advanced, a limitante foi a velocidade de stone. Então, a velocidade de cruzeiro tinha que ser tal que permitisse um cruzeiro a uma baixa velocidade, perto da velocidade de stone. Essa informação vai ser muito importante para realimentar outras partes, como seria a aerodinâmica. A gente vai definir qual que vai ser o arrasto nessa fase e vai ser tipo um loop. Uma vez que eu conheço qual que é o meu ponto crítico, eu analiso esse ponto na parte aerodinâmica, depois analiso em performance e vejo como que tudo está se comportando. É isso aí, cara. Então, esse loop, a gente chega numa coisa parecida com o que está na tela. Isso aí é o nosso AeroWiz, que é o otimizador que a gente está evoluindo aí vários anos já. E ele tem um caminho que vai e volta toda hora para poder analisar uma aeronave completa e definir a pontuação dela. Bom, e a lição que fica modele tudo que você for capaz, mas não se enrole, tá? Então você precisa evoluir com os anos, não tenta fazer tudo de uma vez só. Aqui a gente deixa como exemplo a evolução que está no AeroWiz desde 2014. Começou com um tipo de aeronave, só decolagem, depois foi possível melhorar trocando a cauda, adicionando o cálculo de peso vazio e todas as etapas de performance. Depois foi possível fazer com qualquer tipo de aeronave, adicionar as inércias, estabilidade estática, melhorar a aerodinâmica. Depois foi adicionada a estabilidade dinâmica e análise estrutural. Depois se melhorou o código, evoluiu o código que estava anterior. E depois começou-se a trabalhar em melhorar a velocidade computacional do negócio. Então, pessoal, é isso, basicamente. Agora, nos próximos vídeos, a gente vai pegar um desses 3 pilares, que vai ser aerodinâmica, e trabalhar eles em detalhe. Depois, desempenho e depois peso vazio. Concluindo o vídeo, a gente quer dar os parabéns para a Leviathan, que está aí na foto, para o pessoal da TKV, que ganhou na micro. Pessoal da Aerofeg também, que ficou em segundo, da regular, e em primeiro a FK Rank, que também levou o troféu Embraer. Então, parabéns para todos eles e também para quem competiu. Foi uma competição muito legal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê like no vídeo, compartilhe e ajude na vaquinha. Obrigado, pessoal. Valeu!